Olá, eu sou Denilson Paixão, sou psicólogo de formação e venho criar esse canal com interesse em discutir sobre psicologia, especificamente, em especial, a análise do comportamento e psicoterapias comportamentais contextuais. Contudo, não significa que eu vou me ater apenas a esses campos, mas que eu sempre darei maior dedicação e maior atenção porque são os campos de expertise que eu tenho, certo? Bom, minhas motivações principais para a abertura de um canal sobre psicologia, mesmo existindo vários colegas, professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras que já discutem sobre análise do comportamento, já discutem sobre psicoterapia, comportamentais contextuais, é porque eu sinto falta de um diálogo franco com a população em geral, com pessoas leigas, e poder discutir outros temas que não são voltados propriamente para a comunidade. O que eu quero dizer com isso? Para a comunidade acadêmica, para a comunidade profissional. Muitos desses colegas que eu conheço, eles acabam publicando e produzindo conteúdo para pessoas que já são analistas do comportamento, já são psicoterapeutas comportamentais contextuais, e eu sinto uma grande necessidade de conversar com o público em geral. Mais na frente eu vou explicar um pouco de um cenário político, de um cenário social, que eu sinto a necessidade de aproximar com as pessoas como um todo, de pessoas que não são da psicologia, pessoas que são curiosas, pessoas que estão interessadas até em adentrar no curso de psicologia, porque eu sinto que a gente tem se mantido muito distante da população em geral, como um todo, principalmente em termos de divulgação científica, e parte também do meu interesse é fazer uma boa divulgação científica de psicologia, em específico, de novo, de análise do comportamento e psicoterapias comportamentais contextuais, para a gente diminuir essas separações com a população como um todo. Outra motivação que eu tenho é porque eu tenho me dedicado muito ao serviço aplicado, como psicólogo educacional, na educação inclusiva, na atenção básica, em educação pública, e também com psicoterapia, para pessoas autistas, TDAHs e altas habilidades, normalmente com diagnóstico tardio, pessoas neurodivergentes, a partir das psicoterapias comportamentais contextuais no período da noite como autônomo. Porém, essa aplicação, esse mergulho profundo na literatura aplicada tem me feito sentir saudades e também uma principal necessidade de retomar a estudar pesquisa básica, pesquisas clássicas tradicionais, bem antigas, de análise experimental do comportamento, e também a necessidade de me aprofundar de novo em conceitual, pesquisa conceitual, nos conceitos básicos e filosóficos do behaviorismo radical. Por quê? Eu tenho uma intuição e uma certa sensação de que muitos conceitos que estão dentro das psicoterapias comportamentais contextuais e de análise do comportamento aplicada, por exemplo, a educação, que eles poderiam ser reduzidos a conceitos mais básicos. Eu entendo o motivo de se criar palavras novas, de quando você vai para um campo aplicado, você tem que dialogar com outros profissionais, mas enquanto próprio profissional, eu sinto que às vezes a gente obscurece alguns processos e alguns procedimentos, e as pessoas que estão recém-chegadas, recém-formadas, novos profissionais, se sentem um pouco perdidos e acabam se apegando aos conceitos com os nomes novos, mas não conseguem se ater aos procedimentos mais antigos, mais tradicionais, mais basilares, e também assim eles ficam com dificuldade de construir novas ferramentas, porque nem sempre a gente vai ter ferramentas prontas, para fazer intervenções, e é preciso a gente fazer rearranjo com os conceitos básicos, com os experimentos, com os estudos que nós temos que já são sólidos. Assim é que a gente produz tecnologia e inovação dentro da ciência, Não apenas, inclusive, em pesquisas aplicadas, mas também prestação de serviço produz conhecimentos novos, e a gente tem que começar a fazer esse tipo de investimento, a gente tem que fazer esse tipo de incentivo, de fomento, para que essas pessoas também produzam conhecimento, também participem de espaços acadêmicos, também passam a fazer publicações e que consigam discutir com a academia de uma maneira que torne esse conhecimento seguro e adequado e ético, mas sem perder o rigor científico, mas reconhecendo que é possível produzir conhecimento importantes aplicados a partir da prestação de serviço. Bom, e aí a gente vai para além dos meus interesses, outra motivação que é exatamente sobre esse campo com o público leigo. Eu tenho percebido que a psicologia em geral, ela tem sofrido grandes ataques, ela tem perdido espaço porque ela não tem conseguido dialogar com o público, ela não tem conseguido se fazer entender, certo? A exemplo disso, existem outras categorias profissionais que têm desejado fazer a prática de psicoterapia, enquanto as pessoas que são psicólogas formadas, elas passam pelo menos 5 anos se dedicando a este campo, e outras áreas do conhecimento da saúde têm desejado
praticar essa ferramenta tão importante, essa atribuição tão importante da psicologia, como se fosse muito simples, como se fosse apenas uma aplicação técnica, como se não houvesse todo um procedimento, um raciocínio lógico, né, um raciocínio conceitual, por isso, inclusive, também dessa retomada, a discutir o conceitual, a discutir psicologia experimental, psicologia, né, pesquisa básica, porque não é simplesmente você ler um manual de psicoterapia e sair aplicando a esmo. É preciso compreender o que aqueles conceitos filosoficamente querem dizer, é preciso ter um raciocínio baseado naquela filosofia, naquele entendimento, naquela visão de mundo, e acima de tudo é preciso compreender os processos e procedimentos envolvidos naquele campo, porque muitos dos procedimentos eles têm efeitos colaterais, eles têm, né, efeitos acidentais em função daquele tipo de arranjo de contingência que a gente pode fazer, que a gente precisa ter nessa compreensão dos riscos. Procedimentos de saúde, mesmo os mais benéficos, uma simples escuta, ela vai ter risco. Mesmo você esteja parado, sentado, sem fazer nada, apenas escutando, vai existir riscos para a pessoa que está sendo escutada, tá bom? Que para ela há uma fragilidade, há uma vulnerabilidade de falar sobre si e envolve também processos emocionais que podem sair do eixo se você não tiver o mínimo de conhecimento e competência para manejar isso, coisas trágicas podem acontecer para você ou para a pessoa que está sendo escutada. Adicionalmente, em específico para análise do comportamento, eu tenho sentido uma grande dificuldade exatamente porque eu trabalho com pessoas neurodivergentes. Então, eu percebo que há muito desconhecimento ainda. A gente ainda está vivendo um cenário em que, apesar do acesso fácil a conhecimento sério, a pesquisadores, enfim, uma infinidade de fontes de informação segura, ainda permanece uma série de mitologias, de mitos, de falsas informações sobre a aplicação de análise do comportamento com pessoas neurodivergentes. E aqui há todas as faixas etárias, né? Não só apenas as pessoas adultas. E em específico falar de psicoterapia, né, as comportamentais contextuais, é também para a gente desmistificar isso, porque termos como, por exemplo, mindfulness entraram dentro da lógica, né, do senso comum e todo mundo acha que é possível fazer do jeito que entende, né? E volto a dizer, todos os procedimentos construídos em psicologia, eles têm um raciocínio lógico, eles têm um raciocínio epistemológico, eles têm uma fundamentação, uma base empírica segura, e ela não é simplesmente você sair reproduzindo. É diferente de uma técnica, por exemplo, de arte, que você entendeu a lógica, você vai colocar em prática, né? Então, a matéria-prima, vamos dizer assim, do trabalho artesanal de um psicoterapeuta é muito mais sutil, muito mais fugaz. Então não dá para a gente simplesmente tratar a vulnerabilidade do outro de uma maneira extremamente tecnicista. A técnica é importante, é preciso, né, nos adentrarmos em práticas baseadas em evidências, porque ela vai dar aquela segurança, aquela robustez científica, aquela robustez, né, de dizer de onde saiu essa afirmação de que aquilo funciona, mas é preciso ter essa sensibilidade, ter esse olhar desse profissional, né, treinado de uma maneira humana e empática, que ele consiga fazer esses arranjos de uma maneira não tecnicista. Não é só aplicar a técnica. É uma técnica que ela vai ter um contorno humano. E esse contorno humano normalmente a gente desenvolve ao longo de 5 anos de formação, que não são simplesmente técnicos. A gente estuda sociologia, antropologia, a gente estuda uma série de outros campos de ciências humanas para nos tornar sensíveis esteticamente e emocionalmente para a vivência do outro. E por fim, né, vamos falar sobre a temática principal, que é essa suposição de morte antecipada da análise do comportamento. Então, é comum que a gente ouça falar, na verdade, é muito comum que a gente ouça falar isso desde a década de 50 e ali década de 50 e 70, de que a análise do comportamento ela faleceu. O behaviorismo radical perdeu. A gente tem um sistema de ciência que ele é muito danoso, certo? É uma ideia de, inclusive isso é um cenário verdadeiro de ciência, né? Que a ciência ela tem que ser divulgadora no sentido de inovação. Se não tiver inovação, não pode produzir ciência, sendo que a gente precisa de replicação de estudos clássicos. Se a gente não faz replicação, se não tem replicabilidade, repetição sistemática de estudos já construídos, a gente não tem uma solidez para dizer que aquele procedimento ele é correto, ele é adequado. Então, essa busca incessante por inovação, essa busca incessante por novidade, pode ser um grande risco para a nossa área, seja ela da psicologia ou qualquer outro campo de ciência, principalmente da ciência da saúde. Mas, em específico, principalmente a psicologia, porque ela é uma ciência bem nova.
né? Enquanto uma ciência científica, enquanto uma ciência da natureza, né, enquanto uma ciência propriamente dita, ela tem mais, na verdade, de 100 anos. Ela é uma ciência muito jovem, apesar de que ela tem raízes muito antigas, enquanto ciência, para as ciências ocidentais, ela tem um pouco mais de 100 anos, então ela é muito jovem. Talvez, né, para uma ciência ela não passou nem da adolescência, se a gente comparar com a enfermagem, com a medicina e tantos outros campos de ciências da saúde que são bem consolidados ao longo desse tempo. Então, a análise do comportamento ela vem com esse histórico de falecimentos e ressurgimento ao longo de vários anos. Né? O behaviorismo radical ele data mais ou menos ali da década de 30 com Skinner, mais ou menos década de 50 a 70 há uma efervescência, uma competitividade com outros modelos de behaviorismo. Década de 80 mais ou menos, a terapia cognitiva comportamental surge. E ela surge com essa ideia de inovação de que, em tese, a análise do comportamento não conseguiria discutir sobre temas mais complexos como criatividade, sentimentos, amor e cognição. Além de uma série de outros fatores que aconteciam no momento, como o advento das pesquisas de linguagem de Chomsky, para contrabalancear as pesquisas do comportamento verbal de Skinner. Então, a gente tem um cenário que fez parecer, né, de uma maneira marqueteira, de que a análise do comportamento tinha sido morta e sepultada. Estava a 7 palmos do chão, uma vez mais. Ou, na verdade, a primeira vez, né? Então, a gente tem esse cenário. Por mais que a análise do comportamento tenha se consolidado, por exemplo, como uma intervenção sólida para intervenção precoce com crianças com autismo a partir da década de 70. Na década de 80, com o advento das psicoterapias cognitivas, fingiu-se, ou podemos dizer que se encenou, um velório da análise do comportamento em seu primeiro ato. Seguindo mais adiante, certo? Vem o advento das psicoterapias de terceira onda. Vou dar alguns nomes aqui. Psicoterapia analítico-funcional, terapia de aceitação e compromisso, terapia dialética comportamental, terapia do esquema, ativação comportamental. Todas essas psicoterapias, elas parecem, inclusive também, né, se sobrepor à TCC e falecer a TCC, porque agora elas são a terceira onda, elas são a novidade, elas conseguem ampliar e discutir e conversar com outras áreas de saúde, por exemplo, as neurociências de uma maneira muito mais sólida do que a TCC, do que a análise do comportamento. Só que voltamos a dizer, nem a TCC, clássica como a gente conhece, nem a análise do comportamento estão falecidas. E aqui eu vou me focar na análise do comportamento, como eu disse, que é o meu campo que eu tenho segurança. Em específico, a análise do comportamento ela não faleceu. Inclusive, os conhecimentos básicos que nós temos, né, de comportamento operante, de comportamento respondente, eles são que fundamentam as pesquisas em neurociência, as pesquisas com fármacos, em química, em farmacologia. Então, a gente tem esse cenário, certo? A análise do comportamento se mantém viva, mas talvez a análise do comportamento, inclusive porque seus conceitos básicos, seus conceitos mais tradicionais, eles são feinhos, né? Eles não são tão esteticamente bonitos de se ouvir como controle aversivo, punição. Não é legal ouvir uma palavra como esvanecimento, extinção. São palavras muito, vamos ser sinceros, para se falar de psicologia, elas são palavras muito esquisitas, são muito alienígenas. Quando normalmente, quando a gente espera escutar em psicologia falar sobre criatividade, falar sobre imaginação. Então, esses conceitos ficam muito distantes daquilo que o imaginário do senso comum espera de um psicólogo. Então, a gente não tem esse poder, né, do imaginário social de uma psicologia forte, porque nossa linguagem ela é muito mais técnica e ela é muito mais restrita. Por isso, inclusive, da necessidade de uma divulgação científica sólida, de retomar esses conceitos básicos e de dizer que eles fundamentam conceitos atuais da psicoterapia aplicada, como as psicoterapias comportamentais contextuais, né? Meu interesse é conseguir fazer esse diálogo, fazer com que colegas da minha área consigam retomar esses conceitos básicos, essas pesquisas básicas, né, fazer esse caminho de volta, vamos dizer assim, uma engenharia reversa, e fazer que leigos consigam acompanhar com a gente a compreensão de por que esses conceitos eles não são simples e mera aplicação técnica, como eles têm todo um raciocínio, como eles têm a necessidade de um aprofundamento muito maior nos processos comportamentais básicos, né? Uma boa aplicação, uma aplicação mais robusta, ela vai requerer muito mais do que a mera aplicação.
Então, inclusive, também fazer com que a gente aprenda a ter um raciocínio mais, vamos dizer, behaviorista, né? Eu tenho sentido muita falta de encontrar pares, né, colegas de profissão mais jovens que consigam olhar o mundo de uma maneira mais behaviorista radical. Em que sentido, né? Em que sentido que você quer dizer isso, Denilson? A minha formação, eu tive uma formação com dois professores maravilhosos, que foi o Antônio Maia e a Liana Rosa, em que eles ensinaram com metáforas muito boas, que você se tornar um psicólogo é aprender a falar uma nova língua. Então você vai ter que falar behaviorês. Você olhar para o mundo através dessa lente nova, nessa lente de contato nova do behaviorismo, você vai começar a entender que existem processos e procedimentos que são diferentes do senso comum. Então você deixa de pensar de uma maneira imediata e automática, que vai te levar ao erro, ao engano, e passa a olhar de uma maneira mais analítica. A partir dessa quebra, né, por isso de análise, né, de quebrar com os conceitos básicos, os processos básicos de psicologia comportamental. Então eu tenho sentido falta de pessoas que consigam alcançar este olhar. Então, por exemplo, pessoas que consigam olhar para cenários complexos como política, como quadrinhos, arte, e consigam dialogar com esses conceitos básicos de análise do comportamento, de behaviorismo radical, de psicologia experimental, e mostrar robustez. Olha, a gente consegue falar sobre esses temas complexos, a gente consegue contribuir com um olhar diferente, a gente consegue entender por que a gente não consegue resolver esse problema utilizando ferramentas do senso comum. E é preciso um olhar mais analítico, é preciso uma série de ferramentas que um simples boa vontade não vai resolver. Né? Existe, inclusive, um ditado popular que é o inferno está cheio, né, de pessoas com boa vontade. Porque a boa vontade não necessariamente significa que você não vai estar isento de erro, não significa que você não vai produzir danos. Por isso, volto a dizer, é preciso uma psicoterapia baseada em evidências. É preciso uma psicoterapia baseada em pesquisa aplicada. É preciso de pessoas que dialoguem com algo que seja concreto e sólido, porque a gente está prestando serviço de saúde. E todo serviço de saúde tem possíveis danos. É só pesquisar sobre resoluções de pesquisa com seres humanos, pesquisa em saúde e pesquisa com ciências humanas. Existem possibilidades de dano. E nós, psicoterapeutas, não estamos acima da ética de pesquisa, por exemplo. Nós estamos abaixo dela. E é preciso ter esse cuidado de buscar psicoterapias que sejam embasadas, que sejam seguras. Ah, Denilson, mas a minha psicoterapia ela não tem evidências. Faça pesquisa. É um convite, não é uma exclusão. Se a sua base teórica ela ainda não está implantada dentro das psicoterapias baseadas em evidências, é um convite. Você pode fazer pesquisa. Você pode ser uma pessoa inovadora no seu próprio campo. Né? Não é uma exclusão. Mas é importante que a gente esteja bem amparado com aquilo que há de melhor. Né? Então, vejam só. Por dois momentos na nossa vida, a análise do comportamento já foi morta e sepultada. Em um primeiro momento, na segunda onda behaviorista, com a terapia cognitivo-comportamental, e um segundo momento com a terceira onda e as psicoterapias comportamentais contextuais. Mas todo esse filamento, né, de desenvolvimento linguístico, vamos dizer assim, porque a base teórica ela ainda é bem fundamentada no passado, inclusive na psicologia experimental soviética, ela chega até aqui porque existem conceitos como reforçamento, esquema de reforço, respondentes, né, limiar de tolerância, limiar de resposta e assim por diante. A gente só tem essas psicoterapias no tempo presente, robustas, baseadas em evidências como temos hoje, porque existia uma análise do comportamento lá no passado. Existia um behaviorismo radical, existia uma análise experimental do comportamento. E a gente precisa voltar a dialogar com essas bases sólidas. A gente precisa voltar a ser uma ciência robusta e completa. Né? Tem um texto clássico, que depois eu posso retomar em outro momento, para fazer inclusive essa apresentação do que é a análise do comportamento, que ela é um tripé. Né? Ela é uma pesquisa conceitual, ela tem uma base de pesquisa empírica, básica, né, com os seres humanos e com não humanos, e a gente tem a base de pesquisa aplicada. Então a gente é um tripé. Então a análise do comportamento robusta, um bom analista do comportamento, obviamente ele não precisa dominar todos os três campos, né, que nem o Avatar, Lida de Eng, dominando os 4 elementos, mas seria importante que um bom analista do comportamento ele consiga dialogar nesse tripé. Tanto tem uma base boa, né, filosófica, como uma base experimental, como uma base aplicada. Né, isso seria um tripé importante. Apesar de que existem colegas que compreendem que a pesquisa aplicada não é equivalente à prestação de serviço. Então, talvez a gente tenha um quadrilátero, né, que dialoga entre
refinamentos conceituais, refinamento experimental, refinamento com metodologias aplicadas, né, de pesquisa aplicada, e o serviço vivo. Porque o serviço vivo ele vai precisar de adaptações, que é uma pesquisa aplicada por ser extremamente segura, extremamente, ou pelo menos tenta ser, né, mais eliminar os vieses e, e variáveis estranhas, talvez, né, exista uma diferença que é preciso compreender e começar a dialogar com os prestadores de serviço. Então, a prestação de serviço seria um quarto pilar para formar um bom analista do comportamento, um analista do comportamento mais coerente, certo? Então, basicamente, a minha ideia é essa, né? Infelizmente, ainda existe um velório da análise do comportamento, mas como uma fênix, ela sempre ressurge porque ela é basilar. Ela é aquilo que tem sustentado neurociência, farmacologia e a própria psicologia contemporânea. As psicologias baseadas em evidências todas são derivadas até esse momento, a sua grande maioria, na verdade, não todas, mas a sua grande maioria, das formulações básicas do behaviorismo radical, certo? A exemplo disso, nós temos usos de redes sociais, né, adicção em uso de redes, adicção em jogos. Todas essas estruturas elas são pensadas em esquemas de reforçamento. Basta você fazer uma pesquisa rápida no Google que você vai entender que as ideias de um game design ou de uma estruturação de um como é? De um meu Deus, de experiência de usuário, né? User X, ela é toda pensada a partir desse behaviorismo radical de menor custo, de tudo mais, de uma análise molar, né, de comportamento. Então eu espero, né, que a gente consiga produzir boas conversas, bons diálogos. A minha ideia, de fato, é alcançar esses assuntos. Em alguns momentos vão ser mais chatos, em alguns momentos vão ser mais interessantes. Em alguns momentos vamos discutir sobre temas mais clássicos, em outros a gente vai discutir sobre temas mais contemporâneos ou fazer uma transição de um para o outro. A minha ideia, de fato, é ter esse espaço de diálogo que também me motive para fazer velhos estudos, né? Retomar estudos que para mim são tão importantes e fundamentais. Então é isso, falta dizer, sou Denilson Paixão, sou psicólogo e estou aqui para fazer um diálogo franco com você através das redes sociais. Até mais.